Oi pessoal, Sérgio Bento aqui, BS82 Português, BS82 Português. Deixa seus amigos, seus irmãos, seu pastor, deixem todos saber que nós estamos fazendo estudos da Bíblia sem filtros, sem tradições. Nós não estamos criando novas doutrinas, mas nós estamos vendo a palavra de Deus como ela é, como ela foi escrita. E hoje nós vamos ver Gênesis capítulo 5, a genealogia de Adão. E aí então a pergunta é a seguinte, ou nem é pergunta, é uma verdade. Uma mensagem secreta de Deus. Uma mensagem secreta de Deus. Na genealogia de Gênesis capítulo 5, nós encontramos a história, ou a genealogia, de 10 homens. Agora, se você põe bastante atenção, se você pega a sua Bíblia e você lê sua Bíblia, o que você vai ter são simplesmente esses nomes. Adão, Sete, Enós, Cainã, Maalalel, Jared, Enoque, Matusalém, Lameque e Noé. E o que você tem aqui é nada mais a transliteração desses nomes, você não tem a tradução. Então, o capítulo 5 de Gênesis é um capítulo que ninguém põe muita atenção. Capítulo 1 é a criação, capítulo 1 e 2 é a criação de todas as coisas, criação do homem e da mulher. Capítulo 3, a mulher e o homem caem. Capítulo 4 é o assassinato. Aí tem o capítulo 5, que é uma genealogia. Ninguém entende por que na Bíblia tem genealogia, mas eu vou falar por que tem genealogia na Bíblia, especificamente genealogia em Gênesis capítulo 5. Aí, como o povo não entende o que é genealogia e por que está na Bíblia, eles pulam o capítulo 5, porque é assim... Aí o que acontece? Eles vão para o capítulo 6. E aí tem toda aquela discussão dos anjos, de filhos de Sete, que a gente vai falar a respeito e vamos falar o que aconteceu realmente lá. Então, o capítulo 5 de Gênesis é um capítulo basicamente deixado de lado, porque ninguém entende o que significa esse capítulo e por que está lá. Não obstante, nós vamos ver hoje a tradução e a razão por que este capítulo existe. Então vamos lá. Primeiro na lista é Adão. E eu vou ler aqui, vou fazer alguns comentários. A palavra Adão significa terroso ou da terra. Portanto, Gênesis 2:7 nos diz que o homem foi formado do solo. A palavra consiste em um aleph, um dalet e um mem. O solo de onde Adão veio, a terra de onde Adão vem, é Adamar. Adamar é uma forma feminina de Adão. Paulo compara a natureza entre o primeiro e o segundo Adão em 1 de Coríntios 15, de 47 a 48, dizendo assim: o primeiro homem foi formado da terra, Adão foi formado de Adamar, é terrenoso. O segundo homem é do céu. Como foi o primeiro homem, o terrenoso, tais são também os demais homens terrenos, você e eu. E como é o homem celestial, tais também os celestiais. Ou seja, quando você aceita Jesus Cristo como Senhor e Salvador, você é chamado, você é escolhido, você aceita Jesus, você tem vergonha na cara, trabalha com o Espírito Santo para mudar a sua vida. Todo mundo é pecador. Então se você peca, o que você faz? Você pede perdão. Você pede perdão, se levanta, sacode a poeira e continua caminhando. Aí diz assim, essa palavra Adão significa o quê? Homem. O segundo da lista é Set. E diz, o nome Set, e aí eu coloquei em inglês Set. Mesma diferença. O nome Set vem da raiz verbal hebraica Sheet, que significa designar e nomear. Sheeth. Designar e nomear. Tornou Adão a coabitar com sua mulher e ela deu à luz um filho a quem pôs o nome de Set. Porque disse ela, Deus me concedeu, designou, outro descendente em lugar de Abel que Caim matou. Então, Set significa designado. Enós. A palavra vem da raiz hebraica Anás. Etimologicamente significa o homem em seu estado fraco, desesperado e mortal. E no dia, Isaías 17:11, e no dia em que as plantares as fizeres crescer e na manhã seguinte as fizeres florescer, ainda assim a colheita voará no dia da tribulação e das dores incuráveis. Essas duas palavras, combinação de dores incuráveis, é essa dor, é uma dor mortal que a pessoa sente. Nesse caso aqui, porque a plantação, a agricultura se perdeu toda. Então, essa ideia desse nome Enós é uma dor, algo mortal. Mas aí, Cainã, para não ser confundido com Canaã, é o nome Canaan, que pode significar lamentar,
lamentação. Mira, olha Ezequiel 27:32. Levantarão lamentações, ou seja, Keiná, sobre ti no seu pranto. Lamentarão sobre ti, dizendo: quem foi como Tiro, como o que está reduzida ao silêncio no meio do mar. Ou seja, é uma lamentação profunda, é uma tristeza profunda. Maalalel, que em realidade seria Mahalalel, que significa Deus, El, louvado ou bendito. Ou seja, bendito Deus. Bendito Mahala. El, Deus. Bendito Deus. Jared. Esta palavra em hebraico vem da raiz verbal yarad e é mais comumente traduzido descer. Em sua raiz verbal significa ele veio, ele desceu, ou seja, descer. Aí então nós temos Enoch. O nome hebraico aqui na realidade é Hanok. Esta palavra vem da raiz Hanak e significa treinar, ensinar ou dedicar para estabelecer um hábito. Provérbios 22:6. Ensina a criança, Hanok, a criança, no caminho em que deve andar e ainda quando for velho não se desviará dele. Então, Enoch, ensinar. Aí Enoch tem um filho, que se chama o quê? Matusalém, o homem que mais viveu na terra, com mais anos. Diz assim, combinação de duas palavras hebraicas. A primeira parte é mut, que significa morte. A segunda parte é shalak, a palavra para enviar ou produzir. O que significa que esta palavra significa sua morte produzirá. Que nome, hein? Sua morte produzirá. Ou seja, já pensou você tem um filhinho que tem o nome Matusalém? Ou seja, sua morte produzirá. Mas vai produzir o quê? Se esse menino morre, o que vai acontecer com a gente? Então ninguém queria que Matusalém morresse. Mas ele viveu bastante, né? Como a gente sabe. Ok. Aí Matusalém teve o quê? Lameque, que foi o pai de Noé, né? A gente vai ver. Lameque é a palavra lamak, que significa desesperado. Desesperado. Aí vem Noé. Noé vem da palavra Noach, em hebraico, que significa descanso ou conforto. E olha o que Lameque falou a respeito de Noé. Pôs-lhe o nome de Noé, dizendo: este nos consolará dos nossos trabalhos e das fadigas de nossas mãos nesta terra que o Senhor amaldiçoou. Descanso. 10 homens, 10 nomes que foram transliterados, mas nunca traduzidos. Qual é a mensagem? Olha a mensagem aqui. Olha qual é a mensagem secreta de Deus. Olha aqui. Ao homem é designado mortal tristeza, mas o Deus bendito vai descer e ensinar que sua morte trará ao desesperado descanso. É o Evangelho. É o Evangelho sendo pregado na genealogia de Gênesis capítulo 5. Ao homem é designado mortal tristeza, mas o Deus bendito vai descer e ensinar que sua morte trará ao desesperado descanso. Essa é a palavra de Deus. Deus nunca teve um plano B. Jesus não foi o plano B. Jesus sempre foi o foco de toda a palavra de Deus. Deus sempre teve um propósito, que é salvar você e a mim. Olha, Provérbios diz assim: a glória de Deus é encobrir as coisas, mas a glória dos reis é em esquadrinhá-las. E o que nós estamos fazendo aqui é buscando na palavra de Deus a sua mensagem, até mesmo aquelas que até hoje ficaram encobertas. Fica comigo, PS 82, português, porque aqui você vai aprender a verdadeira palavra de Deus. Paz e amor, até a próxima.